Olá, pessoal! Hoje vamos estudar um conceito bastante útil para a vida de todos vocês e que a maioria já conhece, as funções. Mas será que vocês sabem mesmo o que é uma função? Acredito que todos devem saber de cor essa linda definição que a gente está vendo na tela de função, não é mesmo? É claro que não, se acalmem, as funções são muito mais fáceis e práticas do que parecem. Vamos mudar um pouco a pergunta e tentar encontrar uma boa resposta. Qual a importância de se aprender a resolver situações no dia a dia através do raciocínio e do conhecimento matemático? As funções podem nos ajudar neste trabalho? A matemática está presente em todos os segmentos da vida e em todas as tarefas executadas no nosso dia a dia, seja na compra de um simples pão, como na aplicação de um grande investimento financeiro. As funções, de forma particular, estão relacionadas a inúmeras situações cotidianas. Vamos ver algumas. O preço a pagar em função do número de pães que eu vou comprar. A nota da minha prova em função do número de questões que eu acertei. O valor do desconto do salário em função do valor total do salário. O tempo de duração de uma corrida em função da velocidade média de um automóvel. Agora, vamos traduzir essas funções para a linguagem matemática. Para calcular as funções, nunca vamos nos esquecer de um esquema básico do funcionamento de uma função. Um número de entrada, que passa por uma caixinha de transformação chamada de função, e tem uma saída. Eu vou dar um número de entrada e uma função, e juntos vamos calcular o valor da saída. Vamos lá? A primeira função é y igual a 2x. Na entrada, temos o valor de x, e para encontrar o valor de y, temos que passar o valor de x pela caixinha e fazer as operações desejadas. Nesse caso, temos que multiplicar o x por 2 para obter o valor de y. Então, quando entra 8 na caixinha de função, sai 16. Quando entra o número 20, sai 40. Quando entra o 0, sai o 0. E quando entra o 5, sai o número 10. Vamos para mais exemplos. Temos os valores de entrada e a função. Basta apenas realizar as operações de multiplicação e subtração. Quando x é 2, temos que 2 vezes 2 é 4, subtraindo 3, resulta em um y igual a 1. Os outros exemplos vocês devem calcular em um outro momento, podendo anotar a função e os valores em seu caderno. Agora, para fixar, vamos para um último exemplo. A função é x dividido por 2 mais 2. Esse exercício, assim como o anterior, vocês podem fazer numa outra ocasião de tarefa para poderem fixar melhor o conteúdo. Estão vendo como já somos capazes de calcular as funções? Agora vamos deixar um pouquinho mais legal. Eu vou dar os valores de entrada e de saída e juntos vamos desvendar o que aconteceu com o nosso número aí nessa caixinha, ou seja, qual a função que está ali dentro. Vamos lá? Vamos observar o primeiro número de entrada, que é 2. Quais as operações possíveis para resultar em 6? Para isso, partimos sempre das operações mais simples e testamos para todos os números. Quando as opções forem falsas para alguma das entradas, quer dizer que a nossa função está errada, então procuramos outra. Vamos lá? A primeira possível função para essas entradas e saídas é y igual a x mais 2. Para x igual a 2, temos uma saída igual a 6, função correta. Porém, quando testamos para x igual a 5, a função não dá certo, indicando que não é a correta para a situação apresentada. Outra possível função que dá certo para x igual a 2 é x dividido por 2 somado a 5. Mas temos a mesma situação para o número 5, não atende a função desejada. Vamos pensar em alguma outra função. Y como sendo 3 vezes x. Atende a entrada igual a 2, resultando em 6. Atende o número 5, resultando em 15. Atende o número 8, sendo que 3 vezes 8 é igual a 24. E atende o número 10, resultando em 30. Ou seja, já que todos os testes foram verdadeiros, y igual a 3 vezes x é uma função válida para as entradas e saídas apresentadas. Agora que vocês já sabem descobrir uma função, podem anotar este problema para resolver e fixar o conteúdo mais tarde.
Essa é a resposta do problema anterior. Aqui temos mais um exercício para a tarefa, que é muito importante que vocês façam, assim não restará nenhuma dúvida sobre o assunto. E a resposta para depois vocês poderem conferir. Agora vamos mais adiante, vamos resolver problemas reais utilizando as funções. José vem à escola de bicicleta. O espaço, que é chamado de S, que ele percorre em função do tempo, que é chamado de T, é descrito na tabela abaixo. Em 10 segundos, José anda 30 metros. Em 20 segundos, José anda 60 metros. Em 30 segundos, José anda 90 metros. Agora que já entendemos os dados do exercício, vamos ver o que o problema está propondo. Se José gasta 20 minutos para chegar à escola, supondo que a velocidade seja constante, qual é a distância de sua casa até a escola? Existem muitas maneiras de resolver esse problema. Muitos alunos me dizem que dá para resolver por regra de 3. Então vamos lá. Inicialmente, precisamos calcular o tempo que José leva para percorrer o seu caminho em segundos, pois os dados do exercício estão em segundos. Como já sabemos, 1 minuto tem 60 segundos, então 20 minutos tem 1.200 segundos. Para sabermos a distância, é necessário fazermos uma segunda regra de 3. Se em 10 segundos José percorre 30 metros, em 1.200 segundos ele percorre x metros, resultando em 3.600 metros de distância. A resposta está correta, mas e se José for para algum outro lugar e quiser calcular o tempo que ele vai demorar para chegar? São muitos cálculos a se fazer. O segredo é descobrir uma fórmula que, uma vez descoberta, facilita a compreensão e serve como modelo para todo tipo de situação semelhante ao problema apresentado. Analisando a tabela apresentada no exercício, podemos ver que a distância está relacionada ao tempo, ou seja, são proporcionais e uma ocorre em função da outra. Fazendo uma rápida análise dos valores, vemos que a distância é 3 vezes maior que o tempo. Com esse dado, podemos escrever que a distância é igual a 3 vezes o tempo. Depois de descobrir a função, o cálculo fica muito mais fácil. Possuindo a função, é possível calcular inúmeros problemas de forma rápida e fácil, como o proposto aqui, por exemplo, onde o exercício dá a distância percorrida para calcularmos o tempo gasto. Vamos a um outro problema. Um cabeleireiro cobra R$ 12,00 pelo corte para cliente com hora marcada e R$ 10,00 sem hora marcada. Ele atende por dia um número fixo de 6 clientes com hora marcada e um número variável, x, de clientes sem hora marcada. Ele trabalha 6 dias por semana. Suponha que nessa semana ele tenha atendido 25 clientes sem hora marcada. Alternativa A. Escreva a fórmula matemática, ou seja, a função, que fornece a quantia em reais arrecadadas por dia. E alternativa B. Qual foi a quantia arrecadada na semana? Para saber a função da quantia arrecadada por dia, temos que analisar os dados do problema. Então, vamos lá. Cliente com hora marcada custa R$ 12,00. Sem hora marcada, R$ 10,00. Clientes fixos com hora, 6 por dia. Clientes sem hora marcada, x. Uma semana são 6 dias trabalhados, e em uma semana ele atendeu 25 clientes sem hora marcada. A quantia de dinheiro arrecadada em um dia é a somatória dos clientes fixos, que é 12 vezes 6, mais 10 vezes o número de clientes atendidos no dia. Para saber a quantia arrecadada na semana, agora que já sabemos a função, é muito fácil. Basta substituir na fórmula o número de clientes informados no exercício. Bom, agora esse exercício vocês podem utilizar para treinar conhecimentos adquiridos até aqui e pensar um pouquinho. Hoje vamos ficar por aqui. Sei que há outros temas envolvendo o ensino de funções, mas essa introdução é de muita importância para vocês seguirem em frente. Vocês podem revisar os exercícios da apostila, aplicando essa nova maneira de ver as funções, como se fosse uma caixinha. Fica muito mais fácil. Vocês podem também criar situações problemas e utilizar a matemática para resolver os seus problemas cotidianos. E lembrem-se, quem estuda tem em suas mãos o poder de transformar não só a própria vida, como também das outras pessoas que lhe cercam. Muito obrigada pela atenção. Bons estudos e até a próxima!